Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que você vai ouvir o vídeo. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou feliz com o Senhor por mais um dia, pela graça, pela noite de repouso, pela família que me deu. Não a família de sangue só, mas a família da rede social. Vocês são bênçãos no meu caminho. Que Deus abençoe e agradeço a cada um de vocês pelas mensagens. Tem pessoas aí enviando até 3, 4 mensagens por dia, muito satisfeito. Muito grato mesmo. Sexta-feira eu não vi, porque eu passei o dia no médico, à tarde, né? Foi às 11, que a tarde todo no médico e à noite. Mas eu vi algumas mensagens, as mensagens. E terça-feira também, eu vou na parte da manhã, não sei que volto. Se eu volto, não sei a hora que eu volto. Vai ser exame, talvez seja mais rápido. Não sei também, né? Mas terça-feira, Deus abençoe, nós estaremos aqui ainda a tempo de gravar o vídeo. Vai estar a tempo que o sol viu à noite, né? Então, outro dia, terça e dia 30 também. Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela semana que se inicia. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por cada pessoa que o Senhor colocou no meu caminho. São bênçãos que o Senhor me deu, Pai. Espero também que o Senhor, que eu seja bênção na vida deles, Pai. Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe, dê forças e saúde, nos dê sabedoria para saber interpretar a tua palavra, Pai. E também para nós sabermos cumprir os seus estatutos, os seus juízos, Pai. E executar os seus mandamentos, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, por obra, pensamento e ignorância que eu fiz que posso fazer. Agradou ao Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou um falho, sou pecador. Estou confiado não na que eu mereça, Pai, mas na tua misericórdia, Pai. Perdoa da minha casa que tenho que ter feito teu Espírito com as nossas falhas, Pai. Pai, fala conosco hoje, Pai, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 44. Também no livro de Levítico, no capítulo 20. Seja para exaltação, para consolo, para educação. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém e amém. No livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 44, diz assim: E sabereis que eu sou o Senhor, o próprio Deus falando pela boca do profeta Ezequiel. Quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não conforme o nosso mau caminho, nem conforme os atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Jeová. Quando o Senhor proceder sobre nossos caminhos, conosco, sobre nós, por amor do nome dele, para que o nome dele não seja envergonhado, para que o nome dele não seja escarnecido, por amor ao nome dele. Quando ele fala por amor ao nome dele, ele mostra o amor dele também para conosco. Conforme o amor dele, o amor de misericórdia, é a justiça do Senhor que vem sobre nós. Não é, às vezes, na minha vida, é uma mão pesada, mas é que nós merecemos. Mas a palavra do Senhor diz que a ira de Deus é só um momento, mas misericórdia para todo tempo. Então ele vai agir conosco por amor do nome dele, para que o nome dele não seja blasfemado, para que o nome dele não seja envergonhado. Quantas pessoas estão na face da terra hoje, nós que estamos aqui, envergonhamos o nome do Senhor. E ele vai agir por amor ao nome dele. Aí ele põe assim, na parte B, não conforme o nosso mau caminho, nem conforme o vosso ato corrupto. É a justiça do Senhor, que ele não vai pôr uma mão tão pesada assim, como nossas maldades, como nossos atos que nós praticamos, que muitas vezes fere o coração de Deus, fere aqueles do nosso lado. Não é conforme, né? Mas é conforme a misericórdia dele, o amor dele. Mas ele, a palavra de Deus diz que ele vai corrigir, por amor ao nome dele. Ele vai trabalhar na nossa vida para que nós deixemos os nossos maus caminhos, os nossos atos corruptos, e sigamos em obediência aos seus estatutos e juízos, executando seus mandamentos. Deus vai agir
Não como a gente age com a pessoa que se levanta contra nós. Não com o nosso coração duro, mas com o coração amoroso, mas ele vai agir. Aí as pessoas talvez não pensem, mas eu penso. Vai machucar? Vai. Vai doer? Vai. Mas ele que é o bálsamo que cura a tua dor, que cura a sua ferida. Mas ele vai agir. Vai chegar o momento em que Deus vai agir na nossa vida, conforme o amor dele. Não com a mão pesada para todos, mas algum ele vai pesar. A verdade tem que ser dita e ela dói. Mas dói em quem doer. Alguns a mão de Deus vai pesar. E talvez de todos que nós merecemos. Nós não merecemos esse amor tão grande que Deus tem por nós. Palavra do profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 54. O próprio Deus falando pela boca do profeta Ezequiel. Não é pela minha boca. O profeta que estava ali no cativeiro, junto com o povo de Israel, quando foi levado para a Babilônia, como ele fala no começo, junto ao Quebar. Então, o profeta foi para que o povo se fortalecesse através da palavra do Senhor. Deus nunca mandou a pessoa dele, o pessoal, o povo de Israel no Egito 400 anos, mas o profeta estava com ele. Deus sempre mandou um profeta, para Deus falar com o profeta e levar a palavra ao povo. E Deus tem hoje a palavra, a profecia está na minha mão, na tua mão. Pega a Bíblia, lê, estuda e entenda que a profecia do Senhor está para você. Os profetas de Deus são dentro da Bíblia Sagrada. Cuidado com os homens que estão hoje nos tempos. Cuidado com os falsos profetas, com os falsos pastores. Cuidado. Vamos agora por Levítico no capítulo 20. Apenas diversos crimes. Então Deus, aqui dentro da lei, o mandamento que deu através de Moisés para nós, ele sabia que o povo era mau. Ele sabia lá no começo da humanidade, quando ele viu que Caim, por causa da ira, matou seu irmão Abel. Ele sabia e sabe que o pecado estava instalado na terra. E ele conhece o meu coração, o coração do homem que é duro. Então ele já deixou mandamento para os crimes. Falou mais o Senhor Moisés dizendo, também dirás aos filhos de Israel. Qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel dê a sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra perecerá com fome. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu a sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder dos seus olhos os seus olhos daquele homem que houver dado a sua semente a Moloque, e o não matar, eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, separei do meio do seu povo, com todos os que prostituem após dele, prostituídos após Moloque. Quando uma alma se virar para os enviadores e encantadores, para se prostituir após Deus, eu após deles, eu porei a minha face contra aquela alma e eu separei do meio do meu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoa seu pai ou sua mãe. O seu sangue é sobre ele. Também um homem que adulterar com a mulher de outro haverá, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. Aqui nós vemos diversos crimes um homem cometer, né? Sacrificar filhos, sacrificar alguma parte do seu corpo aos demônios,
Essa alma tem que ser estipada por ela. Aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe, também é um crime, é um pecado. Deus abomina o pecado. Então Deus estipará também aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe. Porque nós vimos, é coisa comum, né? Os filhos amaldiçoados, os pais como os pais amaldiçoados os filhos. Então, é uma promessa que Deus deixou para o homem, mas o homem está cego, surdo, não entende. Coração duro. Não dá conta de honrar o pai e a mãe, de obedecer. Mas muitos filhos amaldiçoam seus próprios pais. E isso nós sabemos que Deus está vendo dos altos céus. Porque esse mandamento, ele está até hoje. Esse mandamento não foi tirado. Nós estamos debaixo da graça, mas os mandamentos do Senhor, ele continua valendo. Nosso Deus é ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda por causa de mim, por causa de você. Ele não muda. Quando a gente se arrepende, no nosso coração, ele perdoa. Mas o nosso erro, ele tem um peso que nós queremos pagar. Então Deus, ele perdoa. Você amaldiçoa o seu pai ou sua mãe, arrepender, pedir perdão, ele te perdoa. Assim, mas tem que ser do fundo do coração, arrependimento mesmo. Também fala do adultério, o homem que adulterar com a mulher do seu próximo, esse deve morrer. Está vendo no livro de Provérbios que fala quando o homem prevaricar com a mulher do seu próximo, a ira daquele homem, o marido vai se levantar, não tem preço para pagar o pecado que foi feito. Livro de Provérbios. Então toda a Bíblia, ela nos mostra que Deus abomina nossos erros, nossos pecados. Deus, ele é perdoador, ele perdoa, mas é necessário arrependimento. E arrepender, irmão, é arrepender e não fazer mais. É arrepender e pedir perdão às pessoas envolvidas e pedir perdão ao seu. Deus abomina o pecado, ele não admita pecado. O pecado no meio do povo dele. Mas, mais uma vez, vou repetir, como eu vi um pastor falando que essa lei era para o povo de Israel. Não se esqueça, irmão. Quando Jesus foi sacrificado, ele rendeu o Espírito, ele uniu, através do sangue dele, toda a humanidade ao povo de Israel. O que eu quero dizer com isso é alertar que esse mandamento é para toda a humanidade, é para mim e para você. Porque somos criaturas de Deus, somos feituras das suas mãos. Então não se esqueça, todos esses pecados, pecado de feitiçaria, de adivinhação, o pecado da prostituição, o do adultério, o pecado de sacrificar uma semente sua aos demônios. Quando Deus fala sacrificar, também vale. Né? Quando você vai procurar um espírito de macumbeiro e você oferece uma semente a um filho seu, ou uma filha ao demônio, não é fácil as pessoas entenderem isso, mas é. Muitas vezes sacrificar não é chegar, como fazia naquele tempo, né? Matava e queimava ali aos demônios. Matar, sacrificar os demônios. Aí é uma cruzilhada, como a gente sabe que muitas pessoas fazem hoje. E ali, através daquele trabalho aos demônios, oferecer um filho ou uma filha sua a Satanás. Tem que haver muita oração para que Deus quebre esse laço, mas eu quero. Mas a pessoa, se ela não se arrepender, Deus liberta da semente dele. Mas se não houver arrependimento da parte dele, esse não será salvo. Tanto é que Deus fala que aquele que esconder, que não falar, ou aquele que fizer
será extirpado do meio do povo dele, extirpado, é jogado fora, lançado fora. Não faz mais parte do povo de Deus, da herança de Deus. É muito, tem que ser, irmão, muita meditação, muita leitura, muita meditação, muita oração, pedir Senhor discernimento, eu estou precisando disso, principalmente nos mandamentos, algumas epístolas, estou precisando pedir mais, que dê mais discernimento, mais entendimento, para que eu possa entender e a gente possa junto aprender. Os mandamentos, estou passando toda a Bíblia, é necessário, irmão. A gente saber que tudo que está escrito vale para mim, para você entender. Vamos pedir discernimento e Deus vai me mostrar. Do versículo 11 até o 27, o adulto e a adúltera. Quando fala nesse adulto e adúltera, eu vou lá no livro do apóstolo João, quando aqueles homens levam até Jesus para tentar, a mulher pega em adultério. Eles levam a mulher, mas eles não levam o homem. Então, a palavra do Senhor fala que quando o adulterar um homem e a mulher, tem que levar os dois e serem apedrejados. E aí eu creio que a tentação que eles queriam colocar Jesus era essa. Levou somente a mulher. Jesus, ali mostrando o seu amor. Talvez ele baixou, não respondeu nada, esperou um tempo, acho que falou, levantou de novo, quando eles falaram. Jesus não falou para cadê o homem, só veio a mulher. Mas Jesus falou, aquele que de vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele já estava pecando, levando só uma pessoa, não levou a outra. E era um pecado. Quando eles pensaram o que fizeram durante aquele tempo atrás, antes daquele tempo, que estiveram com Jesus, eles saíram, não fizeram nada, porque também estavam se condenando. Então vamos lá? E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Hoje nós vemos, isso é normal, né? O homem acha que tudo é normal, o pecado é normal. Semelhantemente, quando um homem se deitar com sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o seu sangue é sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Nós vemos hoje quantas pessoas famosas, né? Homens se casaram com homens, mulheres se casaram com mulheres. Aí é onde o homem, o falso profeta, o falso pastor, ele entra e fala que essa lei é só para o povo de Israel. Não deixe essa palavra da rede social entrar no teu coração, na tua mente. E quando o homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é, a ele e a ela se queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal, para ter juntamente com ele aquela mulher, matarás com um animal, certamente morrerão. O seu sangue é sobre ele. Quando um homem, vou deixar eu dizer certo. Então aqui é se chegar a um animal, o homem e a mulher. São coisas que se não. Tanto é que Deus viu os animais ali quando ele fez o mundo, mas ele viu que faltava uma pessoa. Ele não quis que Adão se coabitasse com um animal. Então ele fez uma mulher. Ele criou uma mulher para Adão. Ele não quis que Adão coabitasse com homem, senão ele queria criar outro Adão. Ele criou uma mulher. O nosso coração, irmão, está tudo contaminado das imundícias desse mundo.
E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, a ele via a nudez dela e ela via a sua torpeza Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos de Israel, do povo, descobrir a nudez de sua irmã. Levará sobre si a sua iniquidade. E quando um homem se deitar com uma mulher que tem a sua enfermidade, descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, ela descobrir a fonte do seu sangue. Ambos serão extirpados no meio do seu povo. Também a nudez da irmã de sua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirá, porquanto descobriu a sua, por, a sua parente, sobre si levará a sua maldade. Quando também um homem se deitar com sua tia, descobriu a nudez de seu tio. O seu pecado se levarão, seus filhos morrerão. Aqui estão os pecados do povo, dos hebreus, o povo da terra que Deus levou o povo de Israel, os cananeus, os pecados que eles cometiam. E nós sabemos que esses também são os pecados que eram cometidos lá no Egito. Onde nós entendemos hoje, irmão, que esses pecados que estão na Bíblia são cometidos nesse mundo que nós vivemos no dia de hoje. Apesar das Escrituras nos ensinar que não deve, mas todos esses erros que Deus viu ali no povo de Canaã, que Deus viu ali no povo do Egito, e o povo de Israel viu por testemunho, eles também eram testemunhas, eles viram. Então Deus já dá esse mandamento para ele, que tudo aquilo era ele. Que se lavem, que se purifiquem de toda aquela maldade daquele povo, porque por amor do nome de Deus, ele tirou aquele povo, para que ele não se unisse ao povo de Israel, ao povo dele, ao povo santo, para que ele também venha se contaminar. Aí nós vamos lá no livro que nós lemos agora, no capítulo 20, versículo 4. Tudo foi feito por amor do nome de Deus, e por amor àqueles que ele escolheu para que se salvem, para que não caia na mesma transgressão, no mesmo pecado. Então Deus fez por amor do nome dele, está fazendo ainda, e por amor do meu nome, por amor a nós. Deus tem ciúme de nós. Deus não quer que nós cometamos o mesmo pecado do Egito, desse mundo que nós vivemos. Então temos que ter cuidado. E a orientação nossa é através da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês, meus irmãos, meus amigos, cuidado com o que vocês aprendem na igreja, cuidado com esses dias, para vocês não sejam contaminados e achem que você está fazendo de errado, seja certo. Muitos pastores, muitas igrejas, para ver os templos cheios, eles acham que está certo, é assim mesmo. Não é. Tanto é que as escrituras estão aí para que nós aprendamos. Versículo 44, versículo 24. Não, 27. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho, ou for encantador, certamente morrerão, com pedra serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Você lembra lá quando Saul tirou os adivinhos, encantadores, feiticeiros do povo de Israel? Estava cumprindo esse mandamento do Senhor. E hoje nós sabemos que o mundo está contaminado desse tipo de gente. Pessoas que adivinham pelos demônios, pessoas que invocam os espíritos mortos. Espíritos mortos, quando eu falo espíritos dos demônios. Essa é a mensagem do livro de Levítico, capítulo 20. Vou orar ao Pai Nosso, que o tempo acabou. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, para perdoar nossas ofensas, e como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Uma semana abençoada, um ótimo domingo. Fica na paz com Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge.